Olá, aqui no Papo é o Carlos Santiago, sou locutor, jornalista e publicitário. E esse é o podcast Com Vice-Versa, programa cujo tema será sempre essa cidade de Ilhéus. Roda a vinheta que a gente volta em definitivo. Generosidade. A natureza, de forma virtuosa, não poupou dos seus encantos e formosuras ao criar contorno de Ilhéus. O município, localizado no litoral sul da Bahia, fica a 480 quilômetros de Salvador. Somando histórias e mais histórias, nós temos muito a explorar. Nossa intenção ao longo desse programa é explanar sua história, sua natureza exuberante, a Princesinha do Sul. Primeiramente, quero agradecer a Deus e aos nossos patrocinadores. Que delícia! Quero agradecer também aí Onda Surf Story. Também Suco Magela, o melhor suco da cidade. Neném Supermercados e Fermac. E hoje nós temos aqui para o primeiro programa, nós temos a honra. Eu digo a honra porque realmente, quando nós tivemos a ideia do podcast, não me veio outro nome senão o de cidadão ilhéuense. É assim que ele prefere ser tratado, como natural de Ilhéus, ilhéuense. E ele vai falar para a gente um pouquinho o porquê dele preferir o ilhéuense. Tem 69 anos, fotógrafo, exerceu diversas funções em governos municipais desde 77, sendo a última como vice-prefeito de 2017 a 2020. Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Ilhéus, tendo sido presidente no biênio 2015-2016, começou a fotografar em julho de 72 e não parou mais. Quero agradecer a presença aqui, José Nasal Soube. Eu que agradeço o seu convite, uma honra imensa estar aqui com você. Certinho. E para o nosso auxílio luxuoso, Adelino França. Esse gosta de história e eu não poderia deixar de convidá-lo aqui. Adelino França é formado em Tecnologia de Alimentos pela EMARC de Uruçuca, graduado em Ciências Sociais pela UESC. Adelino, tudo bem? Tudo bem, Carlão. Para mim é uma honra imensa, porque não só de a gente estar aqui no primeiro programa, falar sobre história de Ilhéus e estar com o José Nasal, que é o livro, né, vivo, que está aqui do meu lado. Então, meu irmão, obrigado, gratidão total. Certo, eu vou começar por Nasal, né? Nasal, Ilhéus está se preparando aí para os seus 500 anos. Vamos chegar lá. Mas eu quero primeiro saber por que ilhéuense. Eu pergunto antes, mas vou continuar depois falando. Será que estamos nos preparando para os 500 anos? Bom, ilhéuense, a palavra ilhéu quer dizer alguém que vive em ilha. Ilhéus, algumas ilhas. Assim é dado o nome ao município pelas ilhas que a natureza nos colocou na costa da nossa linda terra. Isso, inclusive, é registrado por escritores da história primária do Brasil, né? Do tempo ainda do Brasil colônia. E o gentílico ilhéense, não sei de onde veio, porque não dobra o E. Não é errado, mas não dobraria o E. O certo seria ilhéuense. E se você for olhar no site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na aba Cidades, que fala dos municípios todos, 5.570 municípios do Brasil, eles têm uma parte que diz história. E aí vem toda a história de uma forma bem sucinta, né, naturalmente. E lá, com o gentílico, está lá, ilhéuense. Pode ir lá no IBGE, está lá, ilhéuense. Então, o ilhéense, na verdade, foi por questão de correção ortográfica, alguma coisa, não? Não sei, algum acidente de fala de alguém que pegou e terminou ficando, né? Não estaria errado também, não está errado, né? Mas eu prefiro ilhéuense, né? E assim também eu vi escrito por uma pessoa que eu considero um dos maiores ilhéuenses de nossa história e o melhor prefeito que ele já teve, na minha opinião, e eu sempre reforço o que digo quando falo isso, minha opinião só vale para mim.
Eusínio Gaston Lavigne. Ele se dizia ilhéuense. Olha que legal. Bom saber disso. Ele nasceu na Fazenda Bom Gosto, no Itariri, onde hoje está lá um assentamento, né? Ele nasceu ali. Coisa boa. Vamos lá. Ilhéus nasce, então, a partir do Rio do Engenho. Como é? Conta essa história pra gente. Onde tudo começou, porque toda a história remete a Porto Seguro. Porto Seguro é o lugar onde primeiro chegaram os nossos descobridores, assim dito, mas que os achadores, que nós estávamos aqui, não descobriram, nos acharam, né? Acharam a terra. E os gentios e os índios que nela habitavam, os indígenas. Ilhéus foi criado como uma capitania. O rei de Portugal, que passou a ser dono das terras que eles descobriram, e assim era naquela época, né? Século XVI, você tinha aquela guerra de buscar colônias, lugares novos para poder explorar, simplesmente explorar e levar tudo que pudesse de riqueza para o bel prazer da coroa. Levou 30 anos até que eles começassem a dar conta de que estavam perdendo riquezas através da madeira, através de pedra preciosa, alguma coisa que pudesse ser encontrado nos primeiros anos da descoberta do Brasil, vamos dizer assim, porque vinham expedições francesas, expedições holandesas, expedições inglesas, e estavam saqueando, vamos dizer assim, a nossa costa, a nossa riqueza. Primeira que era a madeira, né? Fácil, farta e de uma abundância e proporção hoje inimaginável para a gente. Eles aí resolveram dividir a colônia em 15 lotes de capitania. Já tinha sido repartido com o Reino da Espanha a parte no sentido leste-oeste, né? A partir do acordo de Tordesilhas, a partir da linha de Tordesilhas a oeste seria, a ocidente seria da Espanha e a leste, a oriente, o Reino de Portugal, né? Então, esse lote de terra imenso, que era a colônia, foi dividido em 15 capitanias. A mais velha é de São Vicente, né? E Ilhéus vem logo em seguida, em 1534. O rei Dom João III cria, através de um ato real, um decreto, vamos dizer assim. E no decreto ele também tem o foral, que determina todas as obrigações, funções e deveres, inclusive para com a colônia, porque a riqueza que tinha aqui tinha que mandar para lá. Não, tinha o quinhão, né, do rei. Certo. Do reino. E aí foi dividido em capitanias hereditárias. Onde que entra Jorge Correia de Figueiredo? Jorge Figueiredo Correia era um fidalgo da corte, uma pessoa bem influente, né? Com certeza da convivência próxima do rei e de quem governava com o rei, e ele foi aquinhoado com um pedaço de terra que fica exatamente no centro do Brasil da época, né? Eu fiz uma projeção. A capitania de Ilhéus começava na parte norte, na foz do rio Jaguaribe, num lugar chamado Ponta dos Garcês. Eu já sobrevoei, já fotografei. Foi uma emoção muito grande no dia. Mais ou menos aonde? Na foz do rio, em frente a Caixa Prego. Caixa Prego, na ilha de Itaparica, no município de Vera Cruz, é do lado de cá. A margem sul do rio Jaguaribe, na foz, era Ilhéus, né? E encerrava na margem norte do rio Jequitinhonha, onde hoje está a cidade de Belmonte. Tá, então 50 léguas de costa. Éder, desde a ilha de Itaparica até o rio Jequitinhonha. A ilha exclusiva. A ilha não era Ilhéus. A ilha era fora da ilha. A ilha está do lado norte. Na área do continente. Na área continental. Né? Então, na área continental, o limite da capitania São Jorge dos Ilhéus... Quando você atravessa a ponte que vai para Itaparica pela BA1, do lado de cá era Ilhéus, do lado de lá já não era mais. Entendi. Era a capitania da Bahia. E a oeste até o limite da linha de Tordesilhas, que é um limite imaginário. Você não tem como fixar no chão. E até onde ali, Nazar? Eu lhe digo, eu fiz uma projeção, considerando o meridiano de Tordesilhas. Hoje, o que foi a capitania de Ilhéus, estão instalados 332 municípios. Inclusive todo o Distrito Federal.
Brasília foi Ilhéus capitania, né? Isso foi se desdobrando e perdendo, porque é impossível você... Então quer dizer que o território onde hoje é a capital do Brasil foi Ilhéus, está dentro da nossa capitania? Exatamente. E eu acho que isso é muito pouco usado. Não que tenha assim, um valor, mas é simbólico. Sim, né? sim. É simbólico. Né? O chão de Brasília, o chão do Distrito Federal inteiro, não é um pedaço, não, é inteiro. Dentro foi da nossa capitania. E reforçando essa parte aí, de 1534, Ilhéus começou, na verdade, em Morro de São Paulo, não é isso? Eles chegaram. Não, a expedição que foi enviada para cá, o Jorge Figueiredo Corrêa nunca se deu o luxo de vir conhecer as terras que ele ganhou. Sim, sim. Isso a gente não veio, né? O nome Jorge, São Jorge, não é dedicado ao santo São Jorge, em que passou a ser o padroeiro e tal. Mas é homenagem a Jorge, ao Jorge Figueiredo, né? Ele mandou os colonos, e o que é que a gente pode imaginar? Era a escória. Porque quem é que ia aventurar vir para uma terra que não se sabia de nada, não se conhecia nada, né? Escolheu a dedo quem não servia. E quem teve coragem. E quem tinha coragem e quem estava fugindo, às vezes, até de alguma coisa. E escolheu Francisco Romero, um castelhano, para vir como lugar-tenente dele. E logo isso já era por volta de que ano? A história estima entre 35 e 36. Né? Porque uma aventura dessa, uma expedição dessa, para sair há 500 anos, não é como hoje. Você vai ali, você pega vou para Toca amanhã, você vai para Toca amanhã. Né? Você pega o avião para São Paulo pega para Toca, é 48 horas para chegar, mas você sai amanhã. Mas para você sair uma viagem dessa, você tinha que ter um planejamento, você tinha que ter recurso, embarcações, esse tipo de coisa, mantimentos, fazer um projeto, uma logística, né? Então demoraria. Então a gente estima que levou pelo menos um ano para ele sair de lá. Chegando aqui, eles aportaram primeiro em Morro de São Paulo, na Ilha de Tiaré. Né? E segundo consta e segundo é dito pelos historiadores, pela escassez de água que ele encontrou, água potável, né? Eles resolveram não ficar lá. Porque o Rio Tinharé, ele é um braço do mar. Vocês conhecem Boipeba, Morro de São Paulo, que inclusive é um lugar lindo, né? Lindíssimo. Né? O rio recebe muita, salga muito. O nosso rio salga quando a maré enche. Mas ele salga aqui, até Aritaguá, se tiver muito seco o rio vai até São Baituba, o que seja, aqui vai até Banco da Vitória, até Rio de Engenho não chega. Então você tinha necessidade de ter a sobrevivência humana, a água é fator número 1. Né? Primordial, é vital. E aí eles decidiram descer ao sul mais um pouco e encontraram a Enseada do Pontal, que eu não chamo de Bahia, porque Bahia é Camamu, Bahia é Todos os Santos, Bahia é Guanabara. Aqui não é Bahia, aqui aqui bem maior. Na dimensão, né? Uma baiazinha. Se for Bahia, é uma baiazinha. E eu chamo de Enseada. Tem professor Gilmar Trindade, eu um dia perguntando a ele, que é um professor doutor da UES, ele disse: Nasal, eu considero um lagamar, né? Uma lagoa, um lagamar. Então eles aportaram aqui e aí acharam que era um lugar bom, e de fato era. Né? Ocuparam inicialmente a parte alta do morro, hoje chamado São Sebastião, o Oiteiro São Sebastião. O primeiro bairro de Ilhéus. É o bairro número 1, inclusive, na lei. Eu fiz a edição da lei dos bairros em 2009, porque nós chamava Oiteiro, mas não tinha lei que definisse. Hoje Ilhéus tem tudo isso organizado. Em 2009 eu fiz a lei dos bairros, né? Eu e Marilene Lapa fizemos juntos, e eu falei, vou botar o bairro número 1, o São Sebastião, porque, de fato, o marco zero nosso é no São Sebastião. Então eles ocuparam a parte alta do morro. 2 motivos essenciais. Primeiro, tinha uma visão estratégica de quem se aproximasse para poder atacar, invadir, saquear, o que fosse. Ou vindo dos corsários, via marítima,
ou dos indígenas que atacavam, porque, na verdade, eles não estavam atacando, eles estavam se defendendo, porque nós é que ocupamos o espaço que eles ocupavam. Nassau, tem uma dúvida com relação à data exata, né? 1534, 35 ou 36. São 3 datas. 34 Quem vai fazer pesquisa encontra essas 3 datas. Como é que faz agora 34, a pessoa agora, Deirano, que vai tirar essa dúvida pra gente? 34, 35 ou 36, Nassau? 34 é a data da assinatura do Foral, Dom João III, 26 de junho de 1534. Essa data é indiscutível, né? A assinatura. A ocupação, ela está entre 35 e 36. É muito difícil você estimar com exatidão ou um ano ou outro. Entre um e outro. Tá. Né? É aceitável um intervalo desse, numa distância histórica de 500 anos, é muito pequena para se ter uma discussão, uma polêmica que não vai levar a lugar nenhum. Eu digo para efeito, assim, realmente da comemoração, né? Mas a comemoração você vai pela data oficial da assinatura do 34. 34. Então, oficialmente, Ilhéus nasceu em 1534. Exatamente. Por exemplo, Salvador é 15 anos mais nova que Ilhéus. Salvador é de 1549. Só que Salvador foi criada como cidade. Por isso a propaganda da prefeitura, do município, é a primeira cidade do Brasil, porque foi como cidade. E a chegada do governador-geral. Rio de Janeiro são 31 anos mais novo que Ilhéus. Rio de Janeiro é 1565. Porto Seguro é 34 também. No ranking... Mas Ilhéus, é depois de Ilhéus. Ilhéus seria qual? Na Bahia, primeiro. A primeira Na Bahia, da primeiro. E do Brasil. São Vicente, a gente sabe São Paulo, que Ilhéus, é a mais antiga. Né? São Vicente e Itamaracá, que é Recife e Olinda ali, Itamaracá. É mais velho que Ilhéus. Acho que Ilhéus é a terceira ou quarta. Mas a gente tem muita coisa aqui velha. A gente tem a paróquia de São Jorge, aqui, é de 1556. Foi o primeiro bispo do Brasil, Dom Pero Fernandes Sardinha, quem criou. Ele criou em 23 de abril, São Jorge, era a invenção de freguesia da invenção de Santa Cruz de São Jorge dos Ilhéus. Em 5 de junho, agora está próximo de acontecer, do mesmo ano, ele foi jantado pelos caetés, uns índios lá na costa de Alagoas. A embarcação que ele ia naufragou na costa, na chegada, e os índios fizeram um churrasco do bispo. Então, a ocupação do coiteiro que eu estava falando. O professor Marcelo Henrique Dias, professor da UES, professor doutor, um grande conhecedor da nossa história primeira, ele fez um trabalho com 2 alunos, Juana e um rapaz que fico devendo o nome porque não gravei. Eles, a partir de documentação cartorial, de informações contidas em documentos cartoriais, eles reconstituíram a vila antiga em mapa. Reconstituíram. O lugar da casa de câmara, o lugar da escola, o lugar do cemitério, o lugar das casas, dos fogos, que eles falavam que eram os fogos, né? Então, eles fizeram o mapa. É muito bacana o trabalho, um artigo científico que eles fizeram e muito factível, aceitável. Porque não foi feito no chute, foi feito com informações cartoriais, né? Que não é com a exatidão que você tem hoje, mas você tem do lado da cadeia. Você vai, a narrativa, porque naquele tempo não tinha, as reuniões que aconteciam, as coisas, tudo era transcrito. Com aquela letra bacana, bonita. São Miguel já tinha aquele comprimento mesmo? Já tinha, era só mais larga, né? Era muito mais larga. E isso eu conheci e tenho fotos. O fenômeno da erosão é recente do ponto de vista da história, porque é a partir do Porto. Né? E não aconteceu de um dia para a noite, levou alguns anos acontecendo. Eu tenho fotografias que mostram uma quadra que foi sumida, uma rua que foi sumiu no São Miguel. A explora... Já que está nessa parte aí que você falou... Você tem que falar também, não sou eu só. Não, mas eu vou te perguntar, porque ali, Joana Mendonça, filha do saudoso Dr. Rui, né? E a gente conversando há muitos anos atrás, ela falando que ia fazer faculdade de, sei lá, sobre arqueologia, alguma coisa desse tipo. E ela me falando que
Ali onde é o Palácio Paranaguá, que foi um colégio jesuíta, né? Nossa Senhora, convento e colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, e ela me disse que assim, a fixação dela de fazer essa coisa desse curso era porque ela ia ter uma autorização judicial, vamos dizer assim, para que pudesse, que ela disse que ali tem um cemitério indígena antigo antes do colégio jesuíta. Não. Há um engano na informação. Repare, os jesuítas, as igrejas católicas, elas estão, repare, em qualquer cidade que você for, elas estão num lugar privilegiado, sempre mais privilegiado. Por quê? Porque chegou primeiro. E quem chega primeiro senta no lugar que escolhe. Né? Realmente. Onde é o colégio? Tem uma planta do Exército Brasileiro de 1852, quase 170 anos, que tem o desenho das ruas do traçado do centro. E é o mesmo até hoje, com exceção das ruas que cresceram, que agregaram, como, por exemplo, a rua Avenida Misael Tavares, na Beira do Cais, é nova. Nova em relação à história colonial. Onde é o colégio dos jesuítas? É a prefeitura. Levou 200 anos abandonado, os jesuítas foram expulsos em 1759 e 100 anos, mais de 100 anos depois, 150 anos depois foi que a prefeitura veio ser construída. Onde é o prédio Vigília Amorim, onde é o centro médico, onde é o edifício Senador Pessoa, ali era o cemitério. Ali era o cemitério, no fundo do palácio. Quando o coronel Vigília Amorim foi construir o edifício Vigília Amorim, ele, na escavação, encontraram 3 urnas funerárias indígenas intactas, ainda nos potes. Nos potes. Aqueles potes fechados. Não abriram. Ele era um homem muito culto, muito rico. Que ano foi isso, Nazaré? Isso foi nos anos 40 para 50. Ele pegou as 3 urnas e mandou para o Museu Nacional no Rio de Janeiro, que infelizmente queimou. Exatamente. As urnas foram para o Rio. Perdeu naquele grande... Não, perdeu tudo. Não foi perdeu só as urnas de Ilhéus, perdeu o acervo quase todo. Mas ele foi de uma cautela e inteligência muito grande. Ele não abriu as urnas. Nem mexeu, nem deixou ficar aqui, senão Entendi. virava caco de alguma coisa aí. A Né? intenção foi boa. Foi Olha boa. só. Preservou durante anos, 50 anos, 60 anos, sei lá quantos anos Mas tem. então deve ter, ao menos, assim, arquivo digitalizado? Não sei. Lá não sei se eles têm. Lá não sei. Eu não conheço, não sei, eu não sei de informar. Se eles têm o acervo. Olha aí, Adelino. Se o acervo. Sei que gosta de pesquisa. Não, fotos, algumas coisas. Eu não sei. Eu sei que foi feito. Isso foi feito porque. Aí você vai dizer, por que você sabe? Porque você sabe e fala com segurança. Porque meu tio, Carlos Alberto Barreto Sub, e meu tio e padrinho, ele trabalhava com o Coronel Vigílio. Era escriturário. Depois foi para o Banco do Brasil. Mas trabalhou muitos anos com o Coronel Vigílio. Né? Onde a primeira igreja batista de Ilhéus, sim, aquele terreno era de Coronel Vigílio. Ele fez o prédio de cá, a prefeitura não deixou fazer mais alto do que o Palácio Paranaguá. Porque senão ofuscava. E o sonho dele era fazer um edifício com elevador. Meu tio que me contou. E aí ele morreu em 65, sei lá quando foi. Eu sei que nos anos 64, por aí assim. Ele deixou o dinheiro ele comprou o terreno onde é a igreja. Ele comprou o terreno e deixou o dinheiro para os filhos construírem um edifício chamado Duduzinha, que era o apelido da mulher dele. Duduzinha. Edifício Pessoa, Vigília Amorim dele, e Duduzinha. Os filhos decidiram não fazer, né? Resolveram não fazer o edifício, mas ele queria fazer o edifício Duduzinha para ter elevador. Olha só. Então essas urnas, infelizmente, a gente perdeu, já não estava mais em Ilhéus, mas era um acervo que estava anotado lá no museu, sim, com certeza como oriunda de Ilhéus. Então, o cemitério seria, Adelino, no sentido assim, do fundo do Paranaguá até a Praça Pessoa e descia em direção à Igreja São Jorge, fazia em L.
Ainda descia pro É, lado um de pouco. São Jorge, né? Agora, escavar ali agora é complicado. É. Agora, em Salvador, acharam um cemitério de escravizados que pode ser o maior da América Latina, né? Você viu? Eu vi que também próximo à Né? igreja, Que né? porque é da Santa Casa de Misericórdia. Ok. Nasal, vamos falar agora do fator humano. Quais foram as primeiras famílias que você acabou de nos relatar aí que passaram a residir ali no Outeiro de São Sebastião? Não tem registro nominal, não há registro nominal, né? Mas, por exemplo, o Outeiro pertencia a uma família que dominou Ilhéus por muitos anos, que é a família Sá, que são descendentes de Mendes Sá, né? Oriundos da família de Mendes Sá. Olha só. Eles dominaram. O Outeiro era da família de Domingos Adame de Sá, Zé Carlos Adame de Sá, é da família Sá, Adame Sá e Sá Adame. Eles cruzaram o casamento do Sá Adame e Adame Sá porque casou entre parentes já mais um pouco distante, mas com o nome, né? Por isso que seria um ramo Sadame e o ramo Adame de Sá, mas a maioria é Adame de Sá, que é o de Domingos e José Carlos. Eles eram os donos dali, né? Durante quanto tempo, mais ou menos? Tem coisas mágicas quando você começa a pesquisar. Eu diria mágica mesmo, assim. Eu não sou especialista, eu sou curioso. Eu não me considero historiador, não me considero. Eu me considero curioso. Assim, mas curioso que não é um curioso que quer se enganar, um curioso que quer aprender. Eu, quando aprendo alguma coisa, eu me transmitir. Eu não tenho um problema de transmitir, inclusive minhas fotos, meu negócio, porque quanto mais souber, melhor, quanto mais informação, mais se educa e mais vai se gostar da cidade. Que se você não gostar, se não conhecer, você não vai gostar. Então, quando eu estava pesquisando para o meu livro, eu encontrei uma fotografia no acervo de Dona Ilza, do Matamba Tombense Neto. E apurei, no meu pequeno saber, a forma de datar fotos a partir de informações que você tem de prédios, de construções, né? E eu falei assim, essa foto é a foto mais antiga que meus olhos já viram. Eu disse isso e tinha certeza até aquela data que era. E aí publiquei a foto e botei lá, fotógrafo não identificado, porque eu não sabia que era o fotógrafo, não ia inventar, né? Disse que não sabia, por isso que eu botei lá no livro. E acervo, Ilza Matamba Tombense Neto. Muito bem. Quando chegou agora o ano passado, fui procurado por um suíço, Michael, que está fazendo um estudo sobre a empresa Wilberg, Keller e Wilberg, que é a empresa compradora de cacau que eram fortes, riquíssimas aqui em Ilhéus e na Bahia. Os primeiros compradores de cacau, e suíços e tal. E ele, através do professor Marcelo, me procurou, tive uma reunião com ele, 2 reuniões com ele. Primeiro foi por... desencontramos fisicamente e aí fizemos uma reunião via vídeo, né? Depois, pessoalmente, algumas vezes já. E ele encontrou, na Suíça, na cidade de Lausanne, no Museu do Transporte, um acervo fotográfico de Ilhéus, que eu não posso dizer o que eu disse aqui na hora que eu vi. O êxtase que eu fiquei e o palavrão que eu soltei. Não, assim, não foi palavrão de zanga, não. Foi palavrão de euforia. Carlos, tem imagens do Palácio Paranaguá em construção, dos anos 1890 até 1910, as fotos. O que aconteceu com Deus? E aí, por minha surpresa, a foto que eu achei com Dona Ilza e que publiquei é desse acervo de Philip Keller, o autor, e é exatamente dos anos, quando eu pensei, primeira década do ano de... Você achou o autor da foto? Achei a foto e o autor da foto. É linda. A Igreja de São Jorge, ela existia como uma formação em T bizantino. É o T sem a cruz, sem a parte de cima da cruz. É um T, em T, chama T bizantino, estilo T bizantino. Sim. Não tem a parte de cima da cruz. Se você olhar de cima ela seria uma cruz, mas não tem a parte superior da cruz, né? Sim. E a sacristia do lado da leste, ela foi tirada em 1912 para que fosse construída a Praça Rui Barbosa. Tem foto da igreja com as 2 sacristias. Olha só. Nasal, para a gente chegar até aí, eu vou voltar só um pouquinho mais. Logo após a família Sá, o que aconteceu com
o povoamento de Ilhéus a partir daí? Bom, antes de falar, eu vou dizer dessas fotos. Por que você não mostrou essas fotos ainda e não mostra? Porque ainda está sendo feito um acordo com o museu e a universidade, a UESC, para ser disponibilizado e divulgado, porque Ilhéus precisa ver essas fotos. Maravilha, estou curioso. Mas você falando do Ilhéus teve uma riqueza grande nos primeiros anos da capitania. Chegamos a ter 8 engenhos de açúcar. Era um lugar rico. Quando a gente fala rico, infelizmente não é um rico que a riqueza seja compartilhada de forma justa com todos. Poucos ricos e muitos pobres trabalhando em função dos ricos. Essa é a realidade. Inclusive escravizados. Os navios iam até o Rio do Engenho? Não chegava em Rio do Engenho. Eles traziam com certeza em embarcações menores, porque os navios chegaram aí, navios daquela época chegaram aí até a Lagoa Encantada. A Lagoa ia. A Lagoa foram. Porque tem registro, inclusive, dito assim, que até peixe-boi tinha na Lagoa. Peixe-boi. Então, Ilhéus ficou um tempo rico, depois entrou em declínio. E a gente tem um hiato de quase 200 anos, ou um pouquinho mais de 200 anos, sem informação muito precisa da capitania. Isso. Da vila. Ela subsistia. Todos os distritos são de que era uma pequena vila, com poucos fogos, com pobreza, casa simples. Casa simples. A pergunta que eu faço, porque a gente quando começa... Eu também sou um curioso, apaixonado pela minha cidade, sou nascido e criado aqui, eu e minha família, e sou um curioso e apaixonado por ela. Então, quando a gente vem estudando, a gente fala assim, foi descoberto, aí o Tratado de Tordesilhas, aquela coisa toda, depois vem exatamente, você usou, vem um hiato até o século XIX, quando o cacau começou a entrar em seu apogeu. Pois é, e outra coisa, vou falar uma coisa que não é Ilhéus, não, aqui. Mas antes de entrar no seu 2 séculos mais ou menos? Nós temos um hiato de 200 anos. 200 anos. Pode ser até um pouco mais. É possível que tenha alguma coisa escrita que está escondido, guardado em um lugar que não se achou ainda. O que deve ter acontecido nesse período aí, A cidade apenas sobreviveu. Era subsistência. Subsistência. Né? Subsistência pura. Não tinha a grandeza que passou a ter com o cacau. E é dito, cantado, decantado, em verso, prosa, escrita, todas as formas de expressão, de que o cacau foi iniciado em 1746 pelo Frei... esqueci agora o nome francês, vou lembrar. Depois da Covid eu fiquei com a memória de dar uns lápis assim, depois ela vem. E que foi na Fazenda Cubículo, em Canavieiras. Bom, primeiro naquele tempo, século XVIII, não se tratava as terras como fazenda, ninguém falava fazenda. Podia ser César Maria, podia ser quinhão de terra, o que fosse, mas não fazenda, certo? Segundo, 1746, o território que hoje é o município de Canavieiras era Ilhéus, era a vila de Ilhéus. Canavieiras se separou em 1823, 70 anos depois da proposta data de aparecimento do cacau. Então, Una ainda fazia parte de Ilhéus. Una se separou em Ilhéus em 1839, 39, acho que é 39. Em 24 ele se transformou em município, que agora teve 100 anos no ano passado. Mas eu quero dizer o seguinte, tem uma editora de São Paulo, a Barro de Chão, produtora, de um amigo que fiz, uma amizade que fiz, que é um amigo muito bacana, Mauro Rossi. Ele concluiu agora um livro sobre a história do cacau no Brasil. Cacau Manjado dos Brasileiros. Eu vou lhe mostrar a foto do livro aqui, você vai acreditar. Porque eu vou lhe dizer agora aqui, e para quem estiver nos vendo. Uhum. Desse tamanho o livro aqui assim, ó. Desse tamanho aqui assim o livro. Livro de mesa. Gigante. Deve ter... Não tem 1 metro não, mas tem uns 80 centímetros, 70, né? E de altíssima qualidade. Vai ser uma edição limitadíssima, não vai ser vendida, dirigida a algumas entidades e umas poucas pessoas. Eu vou me inscrever logo, não vai ser fácil, não. Isso é. Não vai ser fácil, não.
Não vai ser fácil, não. Essa relíquia. Quantos exemplares estão previstos? Não sei. Sinceramente, não sei. Mas sei que são poucos. E deve ser tudo direcionado. Tudo, Universidade, escola. Pelo menos a primeira. Eu ajudei edição. desde o primeiro momento que o livro começou. E fiz uma amizade pessoal muito grande com o Mauro. E na pesquisa que eles fizeram, que foi muito séria, além da qualidade gráfica, de imagens, ele veio na minha casa umas 5 ou 6 vezes, tipo assim, passar a manhã ou à tarde, fotografando. Ele fotografou meu acervo todo. Ele não escaneou, não. Ele fotografou em RAW, a gente escureceu para poder fazer uma. Para poder escurecer e tratou, fotografou meu acervo inteiro. E, inclusive mais de uma vez. Às vezes voltou e refez, que não ficou bom e tal. Tudo bem. Na pesquisa que eles fizeram, descobriram uma coisa e que não é descoberta em livro, é descoberta em documentos cartoriais, que tem fé pública e valor, né, definido. Sabe onde começou a plantação de cacau aqui na Bahia? No Baixo Sul, no município de Cairu, Taperara, naquela região ali. Não foi em Canavieira nem em Ilhéus. Olha só. Né? Região do... Vai ser um paradigma a ser quebrado. Aí você está falando algo que está realmente... vai de encontro, na verdade, a muitos históricos que tem aí, porque aquela região... A Piaçaba deu essa condição, aquele chão da Piaçaba deu essa condição. Tem cacau hoje, ainda tem lá. Baixo Sul tem cacau também. Muito cacau e dendê, né? Mas tem. Tá lá. Você vai contra o documento cartorial, não tem como você encontrar. Então o cacau achou um chão melhor aqui? Ou a qualidade Lembrei do nome do era bom? Frederico Voarnot, o dito como que trouxe o cacau. Frederico Voarnot. Que maravilha. Para Canaveiras. Eu também falei que a memória voltava. Que é para Ilhéus, né? Que é para Ilhéus. Para Ilhéus. Entendeu? Sim, então, esse livro vai quebrar esse paradigma. Vai ser uma ceremonia. Exatamente. Mas você vai ver o comprovado. Eu tive em Canavieiras ano passado, inclusive fui lá fazer uma pré-campanha. E eles batem bastante nessa questão. O cacau começou aqui. Mas era Ilhéus. Em 746, Canaveiras era Ilhéus. Se é aqui, não é em Canaveiras. Hoje é Canaveiras. Adonias Filho nasceu aonde? Pois é. Adonias Filho nasceu aonde? Onde foi? Em Pirangi, em 1915. Pirangi 15 era de que cidade? Ilhéus. Que município? Ilhéus. Hoje é Itajuípe. Então, ele não nasceu em Itajuípe, ele nasceu em Pirangi. Pirangi. Depois ele preferiu botar no documento dele como Itajuípe, e eu respeito. Né? Mas de fato era Ilhéus. Jorge Amado nasceu onde? Em Ferradas. Em 12. Ferradas era o quê? Itabuna. Jorge Amado não nasceu, ele nasceu em Itabuna. Tem que ser. Por 2 anos, né? Pois é, mas sim. Aí, ao mesmo tempo, eu disse assim, mas toda a minha vida foi Ilhéus. Pronto, acabou. O que aconteceu, então, com a cultura da cana quando o cacau chegou? Não, a cana acabou muito antes do cacau. Muito antes. E justamente esses 200 anos que ficou muitos vazio em Ilhéus, que, na verdade, desses 200 anos dizem, né, na história, né, que Ilhéus subsistiu na miséria, mas... Da mandioca. Plantava gêneros. Plantava gêneros para sobreviver, para subsistir. Na guerra, nas invasões que sofremos aqui, francesas, 2 francesas e uma holandesa, e que também tentaram invadir Salvador, quem supria Salvador de gêneros era aqui, o Baixo Sul e Ilhéus, né? Supria. Eles tentaram invadir Ilhéus para poder cortar a logística da entrega de farinha, principalmente. De alimento, Farinha, vamos botar farinha. Farinha. Você tem isso comprovado. Na guerra que teve finalizou com a independência do Brasil em 1923, 2 de julho de 23, né? Porque em 7 de setembro, Dom Pedro disse que estava fora, mas o português daqui da Bahia disse, não, a gente vai ficar, é da gente. E o baiano foi brigar, e brigou. Ilhéus foi grande fornecedor de alimentos para suprir as demandas, né, daquele momento. José Nasal,
O que foi que impulsionou, o que é que deu o incentivo para os sírios e libaneses chegarem para Ilhéus e por que escolheram Ilhéus? Na verdade, o meu avô está nessa leva. O meu avô, ele saiu de Damasco, na Síria, em 1908. Olha o que eu estou lhe dizendo, 1908. Ele tinha 20 anos. Ele é de 1888. E eu, quando ele morreu, ele tinha quase 90 anos, eu tinha 21. Então, com 21, eu convivi com ele, graças a Deus. Meu neto já tem 22, já estou feliz que um neto já viveu mais do que eu vivi com meu avô. Então, não vai me esquecer, porque eu não esqueci de meu avô. Eu perguntava, meu avô, por que o senhor veio para cá? Eu vou lhe responder, um pouco emocionado, mas como ele me respondia? Ele falava assim, meu filho, eu vim fugindo do fome e do guerra. Porque ele morou aqui por toda a vida, 60 e tantos anos morando aqui, e não perdeu Foi a primeira família a chegar aqui? Não, já tinham outros. Ele veio ser mascate. Aí, onde eu quero chegar? Ele não veio para Ilhéus, ele veio para o Brasil, né? Aí ele falou assim, eu ia para a Argentina. Ele falou, eu ia para a Argentina. Aí parou no Rio, o navio parou no Rio de Janeiro. Aí ele ia procurar outro navio para o Rio de Janeiro. Não gostou do Rio de Janeiro. Alguém dele, ele veio com um primo, tio Alfredo. Era o único parente que eu conheço. Da família de meu avô. Primo primeiro grau. Ele disse assim, alguém falou, ele me contando, alguém falou que o Recôncavo Baiano era muito rico. Aí nós viemos para Cachoeira e São Félix. Ali, Cachoeira e São Félix, né? Cachoeira. Ele disse que não gostou. Aí ele veio para Uruçuca, Água Preta. Não disse como, porque também a memória passa, né? Assim. E de Uruçuca ele veio para Ilhéus. E ele vivia mascateando. Olha o que eu vou lhe dizer. Ele chegou em 8. Em 1927 ele estava rico. Olha só. Com trabalho. Você vai dizer assim, por que você diz isso, que em 27 ele estava rico? 19 anos. 19 anos. Eu tenho um livro que é raríssimo, eu não conheço outra pessoa que tenha, sei quem tem uma cópia em fotocópia. Ilhéus, o maior centro cacaueiro do Brasil, de J.S. Barbosa Melo. Ele é feito em português, inglês e francês, trilingüe. A primeira parte do livro, a primeira metade é a história de Ilhéus. E a segunda metade é toda de propaganda, cada página é propaganda de loja, de tal, né? E tem páginas que tem mais de uma propaganda. Você é publicidade, você vende. Você vende uma página, ou vende meia página, um quarto de página, um oitavo de página. Tá entendendo a lógica? Ele tem uma página inteira. Ele e Nasal e Medauá. Ele era sócio de Francisco Calil Medauá, que é avô de Carlos Alberto Medauá, de Paulo Medauá. Com os negócios dele, Fazenda Santa Cristina, Fazenda 14 de Abril. E ele tinha ainda tinha uma casa de comércio, Casa Oriental. Então, para ele fazer uma propaganda num livro, ele já estava estabelecido. E bem de vida. E a propaganda desse tamanho. Uma página inteira. Entendeu? Então, olha a facilidade do momento. Você teve muitas famílias que vieram para aqui, vieram para Itajuípe, para Itabuna, para Quaraci, para Uruçuca, né? Age, Chalube, Medauá. Aí você tem uma parte que é Síria. A família de Rabá. Rabá, Chame, Rabá. Tem várias, tem muitas. Marom, tem diversas. Eu tenho, inclusive, esse levantamento. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui, antes do nosso intervalo. A história de Gabriela Cravo e Canela.
Pois é, pessoal, estamos de volta aqui. Esse é o programa Ilhéus é Tópico. O tópico vai ser sempre Ilhéus aqui nesse programa. É o nosso podcast. Essa é a primeira edição. Hoje está falando aqui com duas pessoas que, na minha humilde opinião, são assim, as pessoas mais próximas que eu tenho, mas ao mesmo tempo que tem um acervo memorial de tudo que essa cidade já viveu. José Nasal, Adelino França. Eu deixei a pergunta no antes do intervalo, José Nasal, sobre a história de Gabriela Cravo e Canela. E agora nós vamos entrar exatamente na parte literária da cidade. Porque são grandes escritores dessa região, mas o que sobressaiu foi Jorge Amado pelo acervo, né? Pelo número de livros que extraiu daqui do nosso cotidiano, da sociedade, da época. A época mais ou menos de 1910, não era isso? Jorge nasceu em 12, né? 12. Ele veio parar aqui em Ilhéus com 4 anos e ficou até a adolescência, quando foi estudar em Salvador, e vim aqui só para passar as férias, né? Tá. O que eu e os curiosos aqui que estão assistindo querem saber? Eu lhe respondo com tranquilidade. Realmente existiu? Olha, eu lhe respondo com tranquilidade. Eu tive um privilégio, assim, no sentido não de ofensa de ser soberbo. É um privilégio, a dádiva de Deus de ter conhecido Jorge Amado e convivido com ele aqui em Ilhéus, às vezes que ele aqui veio, né, muito próximo. Eu vou fazer uma viagem no tempo. Jorge escreveu o livro Gabriela Cravo e Canela em 58. Né? Ele narra uma história que todo mundo conhece, por ler e por ver as novelas que foram produzidas, as duas versões, a primeira em 75 e a segunda em 2012. E usou personagens que ele fez uma leitura de uma, duas pessoas com suas características, suas maneiras, seu jeito, suas caricatura, e transformou em um, ou dois, ou três, ou até um sozinho. Eu vi ele dizer que não tem como informar quem é cada pessoa, e se existiu. Né? Eu vi ele dizer isso. Talvez até por educação, por não querer polemizar ou criar um caso. Mas vamos voltar no tempo. Em 58 ele escreveu o livro, e o livro foi um sucesso absoluto. Né? Desde foi sucesso. Dele, já. Foi sucesso. Já foi sucesso. Porque às vezes tem uns livros, né, Adelino? Demora para pegar. Que demora. Não. Os livros de Jorge Amado, por muito tempo, foram os livros mais traduzidos em maior número de línguas. 52 idiomas na história do planeta. Acho que é isso. Agora parece que Paulo Coelho que passou ele, né? Mas ele foi guardadas guardadas as proporções, inclusive da divulgação, que hoje a divulgação hoje é muito mais rápida. Mas peraí. Da literatura mundial foi o mais traduzido? Não. É um dos mais. Mas brasileiro. Brasileiro é o mais. O brasileiro mais. Olha só, isso é importante isso. Então, Jorge Amado... Paulo Coelho passa agora, né? Paulo Coelho passou esse número de idiomas dos quais os livros dele... Então, quer dizer, ficamos um bom tempo aí sendo Jorge Amado como o escritor cuja obra teve a maior quantidade de traduções mundo afora. Que maravilha! Na casa do Rio Vermelho você tem essas informações, inclusive capas. Exato. Mas repare, em 58, em 1960, Jorge veio aqui visitar Ilhéus trazendo um casal ilustre. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Filósofos, antropólogos franceses, conhecidos mundialmente. Trouxe aqui em Salvador, aqui em Ilhéus, e levou em Salvador também para conhecer. Né? Tem diversas fotos dele visitando o Porto, em obra, naquela época o Porto estava em obra, e a obra parou. Aberta. Não, ele tem foi... uma foto no Pacheco. Sartre, não. Não, no Pacheco não. Foi quem? Foi... Jorge Amado. Jorge Amado com... Não, tem várias fotos lá que eu tinha. Tem uma foto, dia 31 de agosto, faz 50 anos que ele tirei foto dele. Eu vou até... tem uma com alguém internacional aí na Cate Aberta, no Pacheco.
Não me Uma recordo. foto. Ele trouxe Sartre e voltou para Salvador e Rio, né? Morava lá. Jorge Emílio Medawar, que é um escritor ilhéense, nascido em Água Preta, cronista, escritor, muito amigo de Jorge. Hoje, Uruçuca. Hoje, Uruçuca. Jorge é de 30, Jorge Medawar é de 30, então ele nasceu ainda em Ilhéus. Mas ele também se considera uruçuguense, porque o segmento pertence. Ele considerava, ele já morreu. Ele fez uma reportagem numa revista nacional de grande influência, e onde ele linkava o personagem à pessoa. Gabriela é fulano, Nassib é cicrano, Jerusa é fulana, Melco Tavares é fulano. Ele nominou. Se foi combinado com Jorge, se foi com autorização, sem autorização de Jorge, agora, não vou saber. Nasal, eu não vou perder a oportunidade ao mesmo tempo, porque a família de Gabriela também parece que não gostou da conotação. Então, a família de Gabriela não, a família de Dona Lourdes. De Dona Lourdes, não gostou da conotação. Então, mas Jorge nunca assumiu. Eu já vi pessoas perguntarem, eu já fui testemunho de pessoas perguntarem a ele, em roda de conversa, em roda miúda. E ele dizer, não é. Não, ele elegantemente negava, ainda que fosse, ele nunca assumiu. Não foi por covardia, talvez por educação mesmo. Muito bem. Com essa reportagem de Jorge Medawar, que ele dizia fulano é fulano, ciclano é fulano, Jorge ficou odiado aqui. Sim, exatamente. Eu conheci uma família né, dele, naquela casa que a gente foi olhar lá. E a senhora lá estava. A gente começou a conversar, ela disse: olha, eu não gosto muito nem dessa história, porque o que Jorge fez com minha avó. A mãe dela. A mãe Dona Lourdes dela. era a mãe dela. A mãe dela e. Ficou. Então, repare, mas aí é pontual, né? Jorge então ficou sem vir a Ilhéus. 60. Deixou de vir a Ilhéus. Certo? Por quê? Você não vai no lugar que você é maltratado, ou malquisto, ou pode até ser ofendido, ou sei lá, até agredido. Não é impossível. Muito bem. Passados-se os anos, passaram-se 15 anos, em 75, a Globo fez a edição da novela Gabriela, com base no romance de Jorge Amado, com Sônia Braga, Armando Bogos, lembra? Você é novo, você não. Gravou em Barra de Septiba. Não gravou em Ilhéus. Não gravou em Ilhéus. Eles vieram a Ilhéus em 74. E eu fotografei. Eles foram lá em casa. Walter Jorge Durt, Walter Avancini e umas 5 ou 6 pessoas. Fotografaram a cidade toda. O centro ali, porque se você olhar a cidade cenográfica, é Ilhéus. Claro, não é a mesma casa, mas o traço, a rua, a praça do teatro ali, Pedro Mato, a rua Antônio Lavínia, é Ilhéus, a área central. O Bataclan não aparece de forma externa, aparece só a parte interna, em qualquer lugar que depois só da edição fica tudo bem. Não aparece externamente. Quando a cena do Bataclan todas são internas. Mas tinha a cena externa que era de rua, né, do casario e tal. Muito bem. A novela foi um sucesso estrondoso. A visão de Ilhéus passou a ser uma visão, levou Ilhéus para cima. Naquele tempo, Carlos, vinha gente procurar saber, de turista, de carro, de excursão de onde passava. Me lembro que uma vez uma excursão parou, eu estava lavando o carro junto na catedral. Aí, tem algum guia para levar a gente aí para eu conhecer? Não tinha. Eu falei, vou com vocês. Entrei, saí rodando com eles, levei até lá em casa, lá na minha avó. Bom, Sabarreto, Raimundo Pacheco Sabarreto, que eu tenho um orgulho, a honra e a alegria de ter sido ele, meu primo e meu tio. O homem da bengala. Ele era meu tio e meu primo. Meu tio, avô e meu primo, segundo grau. E meu pai e minha mãe não tem nada a ver um com o outro. É uma outra história. Sabarreto era muito amigo de Jorge. Comprovadamente amigos. E isso, Sofia e Ramundinho, e tem as cartas todas, guardaram as cartas todas. Sabarreto fez uma carta para Jorge. Savoy ainda, aquela casa. Sabarreto fez
Sofia fez uns banners dessas cartas. Na feira ela mostrou. Sabarreto fez uma carta para Jorge dizendo: Jorge, eu quero fazer uma homenagem a você aqui e tal. A gente quer fazer uma homenagem ao Rotary Clube de Ilhéus. O Ilhéus precisa lhe homenagear, marcar assim e tal. Jorge Amado escreve para Sabarreto de volta: Sabarreto, meu amigo Raimundo, mais ou menos assim. Eu sou avesso a essas homenagens. Eu podia receber a homenagem aqui em minha casa, aqui em Salvador e tal. Mas por ser você que está me chamando, me convidando, literalmente ele diz isso. Por ser você, eu vou. Aí veio ele, Zélia, James, o irmão dele, Calazans Neto, Ota Rosa, a mulher de Calazans, que era minha prima, Paloma, João Jorge, Marilda, que mora aqui hoje, que era amiga deles, foi atriz. A mãe a mulher de Goca, Sim. a mãe da mulher de Goca. E mais um grupo grande de pessoas. E vieram os artistas da Globo: Paulo Gracindo, Sônia Braga, Armando Bogos, Marco Paulo, Elizabeth Savala, Ana Maria Magalhães, Rafael de Carvalho, Nívia Maria. Tem mais. Eu tenho fotos de tudo. Teve uma festa no social, onde se entregou a comenda. E no outro dia teve um almoço lá na Boa Vista, aqui em casa, aqui onde é o Mondrian, ali, na casa da minha avó. Teve um almoço lá. E eu tenho essas fotos até hoje. Dia 31 de agosto vai fazer 50 anos que eu fiz essas fotos. Então essa foto que eu tô falando. Eu confundi. Eu tenho. Postado. No dia que inaugurou a rua com o nome dele, que depois passou a ser cá embaixo. Pronto. Aí, meu amigo, virou a página. Ele começou a vir aqui o tempo todo. Depois, a última vez que ele veio aqui... Isso depois de 15 anos. 15 anos. Ele passou a vir, aí ele recebeu o título de cidadão ilhéense. Nesses 15 anos foi quando ele escreveu Tenda dos Milagres, lá em Salvador? Foi nessa época? Eu não me recordo quais são, né? mas ele escreveu vários livros depois. Porque era... Porque Ilhéus não é só Gabriela. Terra do Sem Fim é Ilhéus, né? Tocaia Grande. Tocaia Grande é Ilhéus Tabuna. Maravilha. Itajuípe. Tem Cacau. E ele escreveu O País do Carnaval aqui, né? Que é o primeiro livro dele. Né? Então, ele nunca assumiu dizendo que seria Dona Lourdes. E Dona Lourdes não suportava, e seu irmão não suportava, e os filhos não suportam. Os netos, filho de Carlinhos, é que hoje assumiram os netos de Gabriela. Exato. Né? Mas só que é uma coisa que Dona Lourdes, eu conheci Dona Lourdes, fui colega de Rosa, a Rosa Maria, filha dela, cansei de ir lá na casa dela algumas vezes, e seu Emílio. Conheci, Dona Luz era uma mulher, ela já estava velha, assim, envelhecida e gorda, mas o rosto era um rosto bonito, era uma mulher bonita. As filhas todas são bonitas, as filhas são bonitas, os olhos bonitos. Os filhos também eram bonitos. São bonitos os que estão vivos. Nazal, os filhos já morreram todos. A Casa de Cultura hoje, aquela Casa Amarela, Casa de Cultura Jorge Amado, foi adquirida com o prêmio da loteria? Não, construída, foi construída. Com o prêmio da loteria? Ele ganhou 150 mil. O pai ou foi o Jorge Amado? O pai. Jorge era pequeno, em 14. Jorge tinha 2 anos. Olha só. Quem construiu a casa foi Maximiliano Coelho. O prêmio da Loteria Federal. Loteria Federal. Olha só. 150 mil. Aí a moeda não sei qual é a moeda. 150 contos, né? Por falar aí, a gente está entrando na questão do Casario. João Amado de Faria, o nome do pai dele. Olha só, a gente está falando da questão do Casario e eu não queria passar para Ilhéus hoje, né? Já que a gente... Se deixar, a gente vai falar do Ilhéus ontem até... Mas vamos dar prosseguimento para a gente poder passar para uma outra parte do programa, que a gente vai falar sobre o Ilhéus de hoje. Antes disso, eu queria saber sobre a transição da Capela de São Sebastião para a Catedral de São Sebastião. Pelo tamanho e a suntuosidade do prédio, que hoje é o símbolo de Ilhéus, como é que... De onde veio o recurso? Como é que foi que aconteceu isso, Nazal? Eu fiquei de mal com o bispo, que já tinha morrido, inclusive, quando eu fiquei de mal com ele, durante muito tempo, porque eu não aceitava ele ter derrubado a capela em 27 para construir a catedral. Depois eu refleti que eu estava errado em ter ficado de mal com o bispo, mesmo sem ele saber, porque a visão da época era uma e hoje é outra. Na época o progresso, o novo, era
o que se buscava. E hoje a gente quer conservar e não consegue o que entende história, que você sabe que você é dono de um acervo grande de imagens, de fotos, se você olhar, eu digo que Ilhéus era bela, hoje está bonita. Né? Não está feia, mas está ficando. Se deixar, vai ficar. O primeiro bispo, Dom Manuel de Paiva, que dá nome à rua, que a gente chama de Ladeira do Café, mas é a rua Dom Manuel de Paiva, ele demoliu a capela, que teríamos uma capela hoje de quase 500 anos. Eu tenho uma fotografia que eu achei numa Bíblia de minha avó, minha mulher que achou. Desse tamanho aqui assim, ó, quadradinho assim, ó, quase um 3x4, um pouco maior que o 3x4. Já bem amarelada, mas atrás está escrito assim: início da demolição da Capela de São Sebastião, 21 de maio de 1927. Escrito, é aquela grafia. Né? Houve uma missa com a trasladação da imagem para a Igreja de São Jorge, e aí demoliu a capela para construir a catedral. Só que o bispo saiu em 29, ele não chegou a começar, Dom Manuel de Paiva. Aí assumiu Dom Eduardo. Dom Eduardo aí em 31 de maio de 1931, sábado vai fazer aniversário dessa data, ele botou a pedra fundamental. E aí começou a construir a catedral numa campanha que foi custeada pelo povo, pelos fiéis, a maioria, porque um pouquinho de cada um no todo faz muito. A famosa vaquinha foi... E teve grandes doadores, pessoas abastadas que fizeram doações vultosas. Até porque as famílias realmente eram ricas. Na Por época exemplo, eram muito Dona ricas. Ana Reis, que dá nome a um prédio. José Gomes. Não. Aquele prédio que José mora. Não. É o primeiro prédio com um apartamento por andar. São dois por andar. Dois por andar? São dois por andar. O Ana Reis é o vermelho, cara, junto da Unimed ali. Sim, o Ana Reis. É o Zé Moraes. Não, o Zé é perto do mar. O Ana Reis é o que João Lírio morava. É isso. Dona Ana, ela deu uma coisa. Ali mora Roque Fraga. Roque Fraga, seu Roque. Do Irapuru. Dona deu a mãe deu sinos, que não é pouco dinheiro, né? Deu sino. Então, um deu a madeira para fazer as portas. Veja o tamanho daquelas portas. Isso. Né? Outro deu os bancos, cada um deu uma coisa. Mas a briga foi o seguinte: quando o bispo demoliu, que criou o espaço grande, a igreja não era exatamente onde está a catedral. A igreja ficava em direção à rua da prefeitura, a rua Jorge Amado. Ela ficava em direção à rua da prefeitura e o fundo para o Morro Pernambuco. Hoje a catedral está com fundo para o Pontal, assim, né? Para o lado sul exato. Era enviesada. Esse acervo da Suíça tem uma fotografia dessa igreja também. Então ela começou sendo construída a velha era assim. A capela. A capela. Tá. O prefeito da época era intendente, mas a partir de 30 prefeitos. 33 prefeitos. Era Eusínio Lavigne. Eusínio queria construir a catedral onde hoje é o Hospital de Ilhéus, que era um loteamento de meu bisavô, José Gomes do Amaral Pacheco. Essas terras aqui todas eram meu avô. E meu avô doava o terreno. Onde é o hospital e mais, porque seria mais fundo. Né? Meu avô doava o terreno. E Eusínio quis fazer. No meu livro tem isso. Houve uma guerra de opinião travada no Diário da Tarde. Carlos Santiago era a favor, escrevi um artigo a favor. Adelino era contra, no outro dia escrevi um artigo contra, rebatendo o que o outro falava. E isso foi uma guerra. Inclusive o pai de Jorge Amado escreve. João Amado Faria ele tem um dia que é ele que escreve. Então teve os que ficaram contra e os que ficaram a favor. O bispo, Dom Eduardo, se valeu de um artifício político, buscou o secretário do Interior do Estado e conseguiu, com a força política, manter a proposta de fazer onde está a catedral hoje. Mas o que o Eusínio queria era trazer a cidade, crescer a cidade mais para o lado de cá. Vai ser na cidade nova, ser um vetor de crescimento. Mas agora já tinha derrubado a outra. Pois é. Né? Aí não teria mais assim o motivo de mas a cidade, mas ele pensou, o Eusínio pensou grande. Não, tudo bem. Você passa aqui na Canavieiras hoje,
porque o Zine abriu. Abriu. Você passa na Avenida Itabuna porque o Zine abriu. Você passa na É Antônio Carlos isso. Magalhães porque o Zine abriu. Nazal, então você está dizendo que você perdoou o bispo. Eu perdoei o bispo, perdoei Quando porque eu você viu o compreendi. final da... Não, eu perdoei porque eu compreendi que a visão dele era não é a minha visão, não é a visão de hoje. Quase 98 anos. Normalmente o historiador, ele é apegado, ele não quer que toque naquilo, né? Aquele pessoal, quem gosta É de de preservar o história, patrimônio, né? No exatamente. caso, no esse seu é o termo que eu usar. Quem não tem memória não tem futuro. É como a gente tem visto aí, ó. José Nazal, vamos a mais um intervalo e no retorno nós vamos falar um pouco sobre a Ilhéus de hoje. Vamos lá? Libera nossos patrocinadores. Eu quero mandar uma alusão especial aí ao pessoal do Que Belícia, Ondas Surf Store, também Sucos Magela, Neném Supermercados e Fermac, pelo apoio ao nosso podcast. Manda aí, Lado. Ok, estamos de volta aqui. Esse é o programa, o nosso podcast com vice-versa. E o tema sempre a nossa querida e amada Ilhéus. Ilhéus é tópico. Esse é o primeiro programa. Eu, mais uma vez, a honra aqui de receber José Nazal, historiador, só para você ter ideia, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Ilhéus, foi presidente no biênio 2015 e 2016. São 2 livros publicados em Ilhéus, Ontem Bela, Hoje Linda e Minha Ilhéus, doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e também o historiador Aderino França, está aqui nos auxiliando também. Aderino e José Nazal. Vamos falar da Ilhéus de hoje. Uma primeira questão, eu quero saber de você, Nazal, que você que vem acompanhando Ilhéus desde da primeira família, que você já falou, a família Sá, que ocupou ali o morro do Oiteiro. Na sua concepção, a Ilhéus de hoje, principalmente no que tange a questão do plano diretor, você acha que Ilhéus ela cresceu desordenada ou deu para arrumar ela direitinho dentro da sua geografia? Na maioria das vezes, o crescimento é forçado, é desordenado. É um crescimento espontâneo em que o município, como ente federativo, como Estado, não é Estado no sentido de ente público, chega tarde, né? Você tem aqui em Ilhéus, veja quantos bairros planejados nós temos em Ilhéus. O primeiro foi a Cidade Nova, que é 1921, a Urbs. O Vilela, o primeiro Não foi planejado. Não, Saptinga, né? A Saptinga. Aí já vai para uma coisa dentro menor, dentro de um bairro. A gente tem um plano, a gente tem um privilégio, Carlos, de ter na história de Ilhéus 5 planos diretores. Em caminho o 6º que está em tratativa, em elaboração. O primeiro foi em 1933, Eusínio Lavigne. O segundo de 38, que também foi Eusínio, só que ele foi deposto antes de ficar pronto o plano, mas chegou na mão de Mário Pessoa, o que sucedeu, meu avô sucedeu ele foi Mário Pessoa. Eu não sei se chegou com meu avô ou Mário. Meu avô ficou 10 meses, 8, 10 meses. Ou menos, outubro a maio. 6, 7 meses, 8 meses. Então, 2 planos dessa época, da década de 30. Depois, em 69, veio o PLAMI. Um plano com uma equipe multidisciplinar, engenheiro, arquiteto, advogado, 69, PLAMI.
custeado pela Serfal, pelo Fundo de Habitação Federal. No ano da ponte, Lomanto Júnior. Não, 3 anos depois. 3 anos depois. Depois, em 79, teve o PUB, Plano Urbanístico Básico, mas eles todos visaram a cidade, o município, né, a cidade, a sede. Com exceção do PLAMI, que faz uma leitura, não planeja, mas faz uma leitura na escala municipal. E em 2006, o atual plano, a Lei 3265, que já veio após o Estatuto da Cidade, que obrigava o município a ter o município com mais de 100 mil habitantes, ou o município que tem a costa, linha de praia, é obrigado a ter plano diretor. Como Ilhéus tinha tanto mais de 100 mil como tinha praia, teve que ter o plano diretor. Né? O que ocorre? Eles não são respeitados, eles não são lidos, eles não são ouvidos, eles não são aplicados. Não foram. Não foram. Nunca foram. Há um desdém por um planejamento feito, inclusive como hoje está sendo feito, os planos diretores, é feito com ausculta pública, é feito ouvindo a sociedade, né? Na escala de bairro, na escala de distrito, na escala de entes por segmento, entidades, por entidades, associações de bairro, ou como seja, terceiro setor, que a sociedade diz o que quer. E você transforma numa lei. E quem governa não aplica a lei, nem olha para a lei. Esse é o grande problema. Então, e tem um defeito da sociedade como um todo. Quando eu falo sociedade, não falo sociedade só site, não. Sociedade povo. População. Desde 2021, começou, de 22, o plano diretor, é muito baixa a participação popular nas audiências e quando são convocados. É muito baixa. Aí depois o cara reclama. Sim, mas você não foi lá dizer, na hora que você tem que dizer o que tem que ser. Quando foi feita a lei de uso e ocupação do solo em 2015, no governo de Jabes, ela foi feita de uma forma que respeitou. Foi o último plano diretor? Não. A lei de uso e ocupação do solo. O plano diretor é de 2006, foi Valderico, pai. Agora vai ser Valderico Filho que vai assinar. É histórico isso, né? É histórico. Tomara que ele compreenda isso. Eu até disse a ele, você tem que entender que seu pai assinou um plano diretor e você vai assinar o seguinte. Na história do Brasil, dificilmente um prefeito vai ter um filho prefeito e vai assinar a mesma lei. A mesma não. Não é outra lei, mas com a mesma finalidade. Um fundamento tão importante. Então, né? tem que entender isso. Eu já chamei a atenção dele a isso. Não é chamar atenção, reclamar, não. Chamar atenção no sentido de que ele despertamento do ato. Desse ato para ele. Então, as pessoas não vão. Na lei do uso e ocupação do solo, que define tamanho de lote, altura de casa, recuo, foram feitas 6 audiências públicas. Teve uma senhora, que é professora da UESC, eu me recordo bem, no CAIC, na primeira audiência, ela falou assim, bota aí, minha opinião, qualquer construção de prédio com mais de 3 andares tem que ser a 2 quilômetros da praia. Ela botou isso. Propôs botar. Não aprovou. Mas essa pessoa tem que ser respeitada. Porque ela foi lá dizer o que ela... Agora tem prédio de 25 andares na praia. Sim. Essa, se tivesse sido ouvida a praia, se essa senhora tivesse sido ouvida, claro que é um exagero de 2 quilômetros. É exagero. Sim. Né? Mas também, Nazal, vamos e convenhamos. Concordo com ela. Mas, ao mesmo tempo, é um exagero você sombrear uma praia como tem sido. Como está agora? Não só Ilhéus, mas... Não, mas Ilhéus podia não ter feito, porque viu os exemplos ruins de outros lugares, sim. E está fazendo. Mas é o interesse apenas de... Até 2, 3 horas da tarde. É o interesse apenas de ganhar o dinheiro naquele momento. Quem quiser que amanhã... Exatamente. Nazal, você acha que esse crescimento de Ilhéus... notadamente mais para a Zona Sul, se dá por quê? Já que nós temos uma exuberância também para o lado Você norte. Teve o advento da nova ponte, que vai fazer 5 anos agora. O advento da nova ponte, com a duplicação daquele trecho e a futura duplicação que vai ocorrer, fez com que despertasse essa facilidade da mobilidade. E como se tinha áreas, espaços permissíveis
de construção, foi ocupado. O que ocorreu? A lei permitia um limite de altura e ganho de outorga onerosa de área. Pela vontade dos construtores, o governo de Mário mudou a lei 8 vezes em desfavor do município. Você considera Digo isso com tristeza. a erosão do norte também um fator que realmente recuou no interesse? Mas a erosão é na parte mais... Era inicialmente na parte mais da costa até o São Domingos, que agora se estende até Pão do Ramo. Sim. Até Pão do Ramo. Né? O Porto Sul, se sair, se vier, também vai ter esse fenômeno de modificação do fluxo da maré, em que pese tem, no plano básico ambiental, tem mecanismos de obrigação deles fazerem algumas ações que minimize, impedir não vai, mas que minimize. Se isso vier a ser observado e feito, pode demorar mais de ocorrer, né? Mas não é só isso não, porque você tem áreas também que não estão atingidas e não teve essa busca como se teve no sul, né? Qual seria a sua opinião, Nasal? O que você gostaria de ter uma Ilhéus hoje, onde que uma vez você tivesse, por exemplo, em outras reuniões de plano diretor, quais seriam as suas recomendações? Você tem que ver pela necessidade básica da população. Uma educação de qualidade. Uma educação que você possa ter aluno que tenha, inclusive, tempo integral, com alimentação decente e um ensino bacana. Uma saúde que possa atender às demandas da sociedade, inclusive com uma atenção primária bem feita para que diminua a demanda de hospitais e de problemas como ocorrem. A gente vê, às vezes, de hospitais superlotados, com gente no corredor, que até diminuiu, graças a Deus, muito. Diminuiu. Né? Transporte e mobilidade adequada. Né? Você não tem. Em Ilhéus é muito ruim. É muito ruim. Quem está dando suporte ao transporte hoje é o aplicativo. O alternativo. O prefeito atual, Valderico Júnior, o alternativo que eu digo ilegal, né? Sim, mas pelo menos está funcionando. Eles são organizados. Sim. É um fenômeno que você tem que respeitar. Ver como conviver, porque... E é uma questão no Brasil inteiro. O prefeito atual, o Valderico Júnior, ele propôs, desde promessa de campanha, trabalhar também para facilitar a mobilidade e o uso de balsas, ligando o centro da cidade. Não funciona. Não, eu respeito as opiniões todas, né? E respeito a minha também. Quando você tinha a lancha que você transportava do centro Pontal, a ponte Ilhéus-Pontal, eu fiquei abismado. Por que a ponte Ilhéus-Pontal se Pontal e Ilhéus? Aí eu fui entender, depois de estudar um pouco, porque quando a ponte foi feita, Pontal não era bairro, Pontal era distrito, em 66. Era o distrito São João da Barra do Pontal. Então era ligado no distrito Ilhéus, que é o distrito sede, ao distrito Pontal. Por isso que era a ponte Ilhéus-Pontal. Né? Então, mas até o advento da ponte, você tinha as lanchas que faziam transporte de hora em hora, não me recordo do tempo, mas era de hora em hora. As lanchas eram como se fossem os ônibus. Certo? Você sai 8 horas, aí enchia a lancha, saía. Se não enchesse, saía com quem tivesse, porque lá tinha um para voltar, né? Ficava indo e vindo. E você tinha os besouros. Você não alcançou besouro. Você não alcançou que você é novo. Besouro é como se fosse um táxi. Não tão novo assim. Não, mas Você tem quantos anos? Mas não tinha um besouro. Quantos anos? No nosso tempo não tinha 54. mais. Eu vou fazer 70, então o besouro terminou. Hoje é pouco. Hoje é pouco, mas lá atrás era muito. Porque a ponte tem 58 anos, você tinha 4. Você tinha 4. O Nasal e a Adelino também. Mas deixa eu só concluir, só me permita. Então o besouro levava você como fosse um táxi particular. Quanto é a barca? R$1. Quanto é o besouro? 10. Eu vou no besouro. Eu paguei, eu vou sozinho, ou 2 ou 3. Repare. Só que as pessoas moravam no Pontal, na beira da praia, um pouco para dentro, pro lado da Marambaia, e na Proa e Barreira. Agora, a Zona Sul são 7 bairros. 1/3 da cidade mora na Zona Sul, da população. Quem salta no Alvorada? Só se tivesse uma integração barco e ônibus de lá para levar para o Nelson Costa, para levar para Nossa Senhora Vitória, lá no Soimar,
lá no Cururupi, entendeu? Ô, Nazar, Teria outra que ser coisa integrado. também que eu fico Transbordo, curioso, eu estava prestando atenção nessa proposta do Valderico Júnior, o atual prefeito, com relação ao assoreamento da Baía do Pontal. Como ficaria esse tráfego? Essa sedimentação vem ocorrendo tráfego de barco, essa embarcações. sedimentação vem ocorrendo por dois motivos. Assim, primeiro, o rio tem perdido caudal, o seu volume caudal Mas de o água. que eu quero dizer é o seguinte, não seria um dificultador? Também. Você tem trechos ali que você tem 30 centímetros de lâmina d'água em determinados pontos. Aquela coroa hoje, que era um pedacinho, a primeira vez que eu fotografei a coroa foi em 2008. Em 2008 eu fiz uma fotografia aérea e na hora que eu estava lá em cima eu não vi. Acredite, porque no ar, lá em cima você tem que ficar... Você não fica com a visão parada num ponto. Você dispara, né? Você fica, né? Aí quando eu revelei nem foi revelação, foi digital. Quando eu vi a foto, eu vi a mancha da coroa. Eu digo, olha, rapaz, me assustei. Virou uma ilha. Hoje, você atravessa quase que andando. Não tá jogando bola. É ruim aquilo ali, porque ali tem muito contaminação naquela terra. Olha, atenção você aí, isso é importante. É ruim. Eu conheço tenho um amigo que pegou uma micose que deu trabalho para curar. Olha aí, pessoal que estão jogando futebol, deu trabalho para curar. Se pisar naquela lama ali é meio perigoso. Hoje, se for areia, é menos mal. Hoje, se você quiser ir para Rio do Engenho, no horário de maré seca, o cara do barco ele tem que saber muito bem o canal, porque até no canal já está raso. Se o barco for um barco com a quilha mais baixa, ele não passa. Tem que tá tem que ir imaginando mais o Cristo tá que muito o assoreado. Pontal, não é isso? Não, ele tá falando dentro do Rio Santana. Rio Santana. Tá tudo assoreado, irmão. Maré seca para ir. Então, você tem... É ilusório você dizer assim, no Vilela bota barco. Vai pegar o barco aonde? Lá no Badaró, lá em Tomás, lá do lado de lá, no Suíço, e vai andar até quando para pegar? Onde vai ser esse é difícil. Densidade demográfica. Ilhéus já teve 220 mil habitantes, hoje está com 178. Nunca teve 222 mil. Bom, os números do 2000, IBGE 91 e 2000. Não, 91 e 2000. 223 em 91 e 222 em 2000. Isso. Nunca teve. Foi um engano. Foi um erro. Nossa! Um fermento. Foi um erro. Olha aí, Lázaro. É brincadeira. Nunca teve. Então, Ilhéus nunca teve eu comprovo isso, mostro isso agora. Baseado em que o Nazal está falando? Por exemplo, tinha um setor... todos os municípios do Brasil, cada um tem um número para o governo brasileiro, criado pelo IBGE. Ilhéus é 29, 13, 606. 29 é Bahia, 13, 606 é Ilhéus. Itabuna é 29, 14, 802. Certo? E aí você tem esse número. Se você botar esse número, é Ilhéus. Qualquer divulgação do IBGE sai Ilhéus, essa numeração. Esse código. É um código municipal. Muito bem. A partir daí você cria os distritos. Então você tem 29, 13, 606, 05. É o distrito de Ilhéus. 10, distrito de Itaguá. 15, distrito de Banco Central. 25, Castelo Novo. 30, Cor. 35, Inema. 40, Japu. 45, Olivença. 50, Pimenteira. 55, Banco do Pedro. 65, Sambaituba. 11 distritos. Muito bem. Aí depois você vem os subdistritos, que nós não temos, e setor. Né? Em Aritaguá tinha um setor. 29, 13, 606, 10, 00, 0009. Situação. A situação do IBGE diz situação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Alta densidade de edificações. 2. Baixa densidade. 3. Área urbana, área aberta. 4. 5. Povoado. 6. 7. Lugarejo. 8. Zona rural. Estava classificado esse setor como área
povoado. 5, setor 5, povoado. Em 90, vou dizer um número aproximado, não vou dizer exato, mas eu tenho isso aqui no meu notebook exatamente e mostro. E está no site do IBGE. O setor tinha 576 casas, eu estou chutando, podia ser 572 ou 8 ou 9, mas 576 casas, 1.355 habitantes. 91. Aí veio o censo de 2000. 322 casas, 552 habitantes. Diminuiu casa e diminuiu habitante. Gente vai embora, mas casa vai embora? Casa vai embora? Não. Casa foge? Não. Casa migra? Não. Não, isso até Não, mas migra, não. Sim. Aí veio 2010. O mesmo setor, o mesmo perímetro do setor. E eu lhe mostro aqui no Google Earth, que você vai ver, comprovar o que eu estou dizendo. Diga quantos domicílios tinham no censo 2010 e quantas pessoas tinham no censo 2010, porque já foi feito de uma forma técnica e com informações geodésicas, com o aparelhinho, parece um celular, né? DCM, alguma coisa assim. Um dispositivo de coleta de dados. Diga quantas casas tinham e quantos habitantes tinham nesse setor que tinha 1.391 e 576 em 2000. Diga. Dê um chute. Então vou dizer, para adiantar e não perder tempo. Tinham 8 casas e 13 habitantes. Brincadeira. E tá lá as casas, você vê as 8 casas. Agora até tem mais. Porque já algumas construíram mais, no 2022. A pergunta aqui não quer calar. A quem interessou aquele... Eu não vou interessar. Eu sei, mas não vou dizer. Repare. Fique à vontade. Não tem. Não. Aí não. Já passou, já prescreveu. Já prescreveu. Eu prometo não falar para ninguém. Já prescreveu. Grava aí só para a torcida do Flamengo, Corinthians e Bahia. Isso serve para o fundo de participação. Olha só, hein? Né? Repare, peraí. Eu tô lhe falando. Podcast, não, mas eu já tenho dito isso. Então, Ilhéus, olha só, presta atenção. Peraí. Você conhece Maria Jape? Conheço. Então, eu não me recordo. O setor 178. Eu fui em Maria Jape uma vez, mas tinha, nos anos 80. Tinha em Maria Jape, eu não me recordo igual, mas tinha mais de 500 pessoas morando em Maria Jape. E não tem. A prefeitura, a secretaria de saúde da prefeitura, eu mostrei ao prefeito também isso. Está lá uma escrita da prefeitura do governo passado de maio. Não foi no que eu estava, não, porque eu saí em 2020. Mas quando eu estava lá, eu mostrava. Está lá, Vilela. Quantas pessoas tem no Vilela? Morando. O pessoal fala em 30 mil. Tem 17.500 pessoas morando no Vilela. Tem 6 mil domicílios. Hoje, qual o bairro mais populoso? É o Vilela. Era a Conquista. No censo deu 19 mil. No outro deu 15. Foi embora 4 mil? Não. Ninguém responde. Tem gente que não quis responder. Aqui é Boa Vista, nós estamos aqui na Boa Vista. Esse bairro aqui é Boa Vista. Esse chão dessa igreja aqui é Boa Vista. Boa Vista. A colina sagrada de Adelino Franco. Aqui é Boa Vista, do lado de lá é Conquista, aqui é da e do lado de lá, do outro lá é Teresópolis. A Boa Vista, a Cidade Nova e o Pontal foram os 3 bairros que mais a população se recusou a responder o censo. Olha só. Aí a população cai. Eu estimo que Ilhéus hoje deva ter, na minha concepção, no meu pensar, que só vale para mim, em torno de 200 mil habitantes. Eu esperava 200, 205. Está dando 178 na última, né? 178, mas já corrigiram para a estimativa já está em 186. A estimativa atual. Né? Todo ano, em julho, eles fazem a estimativa, até 25 de agosto eles são obrigados a publicar. Daqui mais uns 3 meses a gente vai saber a estimativa desse ano. Né? Olha só, Adelino Franco. Então. Mas é isso mesmo. O Ilhéus nunca teve esse tanto de gente. Nunca teve. Aí, Maria Jape, o setor 10 a Mata da Esperança. A Mata da Esperança, que é um setor, acho que é o 235. 235. Nos censos passados, tinham uma quantidade, que não me recordo agora exato, mas tinha uma quantidade de casas e pessoas. Só que a Mata da Esperança é uma unidade de integração de conservação integral. Não tem nenhuma casa, não tem nenhum morador. É 0 de morador. Entendeu? Houve um êxodo e esse êxodo não foi um enxerto. Os recenseadores eram pagos por produção. Pagos por produção.
você não tinha como Você vê daí, você não né? tinha como aferir. Você não tinha como aferir. Você dizia, você ia lá no campo e falava, quem vai conferir? Não ia aferir. Agora não. O dispositivo de coleta é como se fosse um celular. Ele tem aqui um visor que tem o desenho do setor censitário que você vai fazer o recenseamento, certo? Você tem que bater aqui, vamos supor que aqui fosse um edifício residencial, uma casa residencial. Casa de Carlos Santiago, Avenida Canaveira, número tanto. Bateu aqui, cadastrou. Se você não tiver naquele lugar cadastrando, porque o sistema geodésico sabe, ele não abre. Eu não posso ir para o lado da rua, na esquina de lá, Não tem como forjar. e dizer que estou na casa de Carlos. Entendeu? Entendi. O sistema é honesto. Ô Nasal, a mesma explicação que eu tenho, com certeza você deve ter escutado, que a última safra foi em 88, certo? Você A última fala- grande safra de cacau. Aí depois veio, adventou-se a não, vassoura de Bruce. até o iníciozinho dos anos 90 não quebrou tanto, não. Porque a vassoura estava... Não, fala-se da grande safra, né? Foi 88, a 88, última grande safra. O advento da vassoura é 89, né? 89. Isso. Aí Ele veio começou a espalhar. Exatamente. Veio 89, Ele começa a a cair. vassoura de bruxa. Ele não cai de vez. Início dos anos 90, Ele já declina. fala-se que Chegou a 10%. não foi só Ilhéus, mas toda a região cacaueira sofreu. E o que aconteceu com aqueles trabalhadores? Incharam a cidade de Ilhéus. Por conta disso, Itabuna também. deu-se os 220 mil Não, habitantes. não. Então, isso é falácia, não existe isso. Falácia. Você tem que contar, porque ó, as pessoas falam no chute. A média de habitantes de Ilhéus é 2,4 pessoas por domicílio. 2,4 pessoas por domicílio. É a média. 2,38. 2004. Né? O número 8 aproxima para o 3 para 4. Então, você conta o número de domicílios que tem. E nós temos 96 mil domicílios geral. Domicílios. Não estou falando de imóveis comerciais, não. Domicílios. E tem 13 mil vazios. 13 mil vazios. Então, o que acontece? Tem 20 prédios na Zona Sul. Né? 5 mil apartamentos. Estou chutando o número. 2 mil é de gente de Itapetinga, Conquista, Goiás, Minas Gerais, Brasília. Comprou para fazer segunda residência. De praia. A Praia do Norte toda é cheia de casas, só tem 4 quilômetros que não tem ocupação de casas. Na Fazenda Concórdia e na vizinha, Conceição. Conceição e Concórdia. São 4 quilômetros praticamente de duas fazendas. O resto tudo tem casa. A maioria das casas lá são casas fechadas. Porque são casas que tem pessoas que moram em Itabuna, Itapetinga, Quaraci, Conquista, Brumado. E vem passar, Belo Horizonte. E vem passar. O verão maravilhoso de Ilhéus. Ou de vez em quando vem aqui no meio do ano, no fim de semana maior e tal, no feriado, no feriadão, esse tipo de coisa. Coisa boa. Bem como a Olivença é mais ou menos assim também, né? Olivença também, tem muita casa fechada. Exatamente. Vamos lá então, vamos dar um intervalo. Quero no retorno, já finalizando esse podcast, a primeira edição do Com Vice-Versa, Ilhéus é tópico. Vamos ao intervalo e a gente já finaliza falando um pouco sobre 2034. Está chegando, Ilhéus está se preparando aí para 500 anos de vida e a gente vai saber de Nasal aí como é. Será que está preparado, Nasal? Você vai responder depois dos comerciais. Ok, estamos de volta. Esse é o podcast Com Vice-Versa, aqui no Papo com Carlos Santiago.
E esse é o primeiro programa, espero que esteja gostando. Eu, pelo menos, estou aqui recebendo uma aula de história aí, Adelino. Tá ótimo. Maravilha. Eu aqui... Se deixar, a gente Meu fica aqui Deus do até- céu, eu descobri coisas aqui que eu nunca ia imaginar. É Né? verdade. Fiquei sabendo, espero que vocês estejam gostando também, tirar essas dúvidas e também essas curiosidades que o Nasal trouxe aqui para nós. Quero agradecer também mais uma vez os nossos patrocinadores. Quero dar um abraço aí para a turma da Fermac, Neném Supermercados, sempre com a gente. Sucos Magela. No próximo tem Magela aqui para você, não deu tempo, mas tudo bem. E Ondas Surf Store, né? Abração ao nosso querido Sapo Boi. Ribeiro Dias. Ele não gosta, não, se chama de Sapo Boi. É, Ribeiro. Então vamos falar Ribeiro Ribeiro. Dias, é. Então tá, vamos lá. Corta aí, Lázaro. Mandar alusão pro meu amigo Ribeiro Dias, aí da Ondas Surf Store, ele que tem a representação das pranchas aqui em Ilhéus, que a gente está preparando também um podcast sobre surf e eu tenho certeza que ele vai estar com a gente. E que belícia! Kibe tem marca? Tem, agora tem. Que belícia! Vamos lá então. Nasal, Adelino França, a última parte do programa, a gente vai falar sobre 2034. Né? Considerando que aqui nós estamos gravando esse programa em 2025, portanto temos aí 9 anos para Ilhéus se preparar. Nasal, Adelino, vocês acham que vai dar tempo da gente fazer realmente até lá em 9 anos transformar a realidade urbana para receber essa idade tão importante? 9 anos e um mês, né? De amanhã, 9 anos e um mês, de amanhã um mês é É, aniversário da cidade. E aniversário. ontem, 26, seria um mês para a assinatura da Carta Foral, em Évora, em Portugal. Eu acho que a cidade não está preparada. Me preocupa porque, às vezes, hoje eu vejo, quem governa, e não estou criticando o Valderico, não, é uma leitura Sim, geral. Não que eu não tenha medo de criticar, se precisar criticar, eu critico, sem problema. Não é ofender, criticar no sentido... às vezes a gente pensa muito mais na mídia imediata do que naquela coisa que fica para a história, que pereniza, que eterniza a nossa memória. A memória coletiva, a memória da história da cidade. Né? Ele precisa chegar em 2034 com uma situação melhor de vida, na ambiência das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, com mais educação. Hoje, no trânsito, Carlos, a gente não tem educação, todo mundo quer passar por cima. Hoje eu fui estacionando, o cara cortou pela direita, desnecessariamente. A gente está virando de uma brutalidade, de uma incivilidade, se a palavra pudesse ser dita dessa forma. Uma deselegância, uma falta de educação, né? Uma pressa que não leva a lugar nenhum. Né? Então a cidade precisa ter melhor qualidade de vida. Né? Deixa eu melhorar a pergunta. Vamos lá, se você tivesse que dar um conselho hoje para o prefeito, o Valderico Júnior, você diria para ele imediatamente começar por onde? Para a gente ter uma paisagem urbanística... Você quer ver uma coisa? Mais ou menos... Eu não sei se você aceitável. anda a pé ou se só anda de carro ou se anda de bicicleta, alguma coisa assim. De todos. Passe nos passeios, escolha uma rua e passe num passeio. Veja que diferença de nível de passeio existe. Né? Você faz o que você quer em Ilhéus. Você faz o que você quer em Ilhéus. Se você for fazer regularmente, pedir alguma coisa que estiver errado, não faça. Se você fizer, faz, fica lá feito. Olha, escolha uma rua e ande no passeio. Tem uma fiscalização aí, você quer dizer? Fiscalização tem, mas o efetivo das pessoas que trabalham na fiscalização é pequeno. Eles não têm, às vezes, condições materiais de se deslocar, não tem, depende de carro, depende disso, depende daquilo. Precisa ter capacitação, precisa ter uma boa remuneração para evitar algumas facilidades. Então você está me dizendo que investiria na mobilidade. Não, estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo. A gente precisa pensar num projeto que é a Avenida Soares Lopes, que é o cartão postal da cidade. É necessário que seja feito um master plan, uma coisa que seja
ao longo dos anos, construída por mais de um governo, com um pensamento de Estado, não do governo. Porque se não der para o governo fazer, se o Valderico dobrar o mandato e conseguir, se não conseguir, quem entrar, faça, mas não desfazer o que o outro fez e querer recomeçar. Chega disso. Né? É preciso a gente pensar a cidade no ar. É preciso a gente respeitar e lembrar. Quando você fala em Ilhéus, a gente pensa em Ilhéus, na cidade de Ilhéus. Quem mora lá em Parafuso, já ouviu falar em Parafuso? Já ouviu falar em Visagem? Não. Já ouviu falar em Visagem? Não. Já ouviu falar em Santa Maria? Em Piaçaveiras? Já viu falar? Não. É Ilhéus. Quem está lá na ponta tem que também ser atendido. Quem está lá longe tem que ser atendido. Olha só. Então mas você falou há pouco aí, são quantos quilômetros de estradas vicinais? Eu não falei estradas vicinais, eu falei... Ilhéus tem... São 11 distritos. 11 distritos? 11 distritos. Nós temos são 9 sedes distritais, 10 sedes distritais e a sede da cidade, 11. Você tem aí mais uns 34, 35 povoações, vilas, povoados, lugarejos, né? Às vezes eu comento com o pessoal de rádio, alguns amigos que fazem programa de rádio, ele costuma falar assim, distrito de Carobeira, distrito de Santo Antônio. Eu falei, você está desinformando a população. Você está desinformando a população. Você tem que fazer correto. Povoado de Santo Antônio, no distrito de Couto. Povoado de Carobeira, no distrito de Ilhéus. Povoado de São José, no distrito de Ilhéus. Entendi. Povoado de Retiro, no distrito de Itaguá. Distrito é a área distrital. Pimenteira seria de Inema? Não, Pimenteira e Inema é separado. Tá. Né? Então, e o Banco Central você seria quer outro comunicação, também, você não pode falar. São Baituba Aritaguá, né? Não, São Baituba já é São Baituba já agora. Separado, né? É vila. É distrito de São Baituba. Não, é distrito. Bairro é só na cidade. Bairro é só cidade. A nomenclatura bairro só se aplica à cidade. Eu estou trabalhando um livro, se eu conseguir dar conta de fazer, mostrando todas essas coisas, tentando informar o porquê do nome do lugar. Né? É difícil falar de tudo e trazer informação correta de tudo, porque às vezes não tem uma fonte que lhe dê segurança da informação. Né? Mas vou dar um exemplo. O bairro do Malhado. Por que você acha que chama Malhado? O bairro antigamente chamava bairro Getúlio Vargas. Aí um dia, pesquisando, conversando com um senhor que já faleceu, e na época ele tinha uns quase 90 anos, mas é uma pessoa muito lúcida. Né? Ele disse, meu filho, o que eu ouvia falar é que aqui era um pasto da fazenda de seu Egídio Lemos. E era Fazenda Velosa. O nome era Fazenda Velosa. Tanto que existe a rua Velosa de baixo, do meio e de cima. Lá no fundo da central, até o subindo do coqueiro ali. Aqui tinha um boi no pasto, que era um boi todo malhado, e que dava carreira em quem atravessasse o pasto para cortar o caminho. Ao invés de ir pela estrada, às vezes cortava o pasto. Aí ia passar, disse, cuidado com o malhado, ficou. Então, é verdade? Olha aí, ó. Não, peraí. É verdade? Não posso afirmar que é verdade. Mas é aceitável? Ele passou isso para você, Nazão. Então, é aceitável? É aceitável. É possível que tenha acontecido. É possível. Aí a Sambaituba disse que teve um samba, tinha uma moça chamada Tuba, aí, Sambaituba. Não sei se é verdade, mas... né? Então, essas coisas... Você mora em que rua? Eu moro na Mendes Sá. Rua Mendes Sá. Tá. Aí, então, Mendes Sá ficou fácil. Você sabe quem é Mendes Sá. O terceiro governador-geral do Brasil, matou os índios tupinambás aqui, fez aquele massacre, você sabe. Mas o cara mora na Avenida Canavieiras. Por que a Avenida Canavieiras? Porque está homenageando a cidade de Canavieiras. Água Preta na Conquista, onde estou. Porque homenageia o distrito de Uruçuca, que chamava distrito de Água Preta. Olha só, rapaz. A minha é de Mondaruíche. De Mondaruíche, ele homenageou um prefeito, um ex-prefeito. Nazal, nós vamos preparar um programa para o lançamento desse livro. Mas ainda demora. Demora porque é muita coisa. No meu livro tem algumas ruas que eu coloquei já a informação de quem é a pessoa, principalmente pessoas, né? Porque às vezes não sabe. Tem uma rua no Carneiro da Rocha, aí você tem a rua Professora Maria Calazans, foi uma grande professora aqui em Ilhéus. Henrique Devoto, tem a praça, era um grande comerciante e fazendeiro. Então, as pessoas precisam saber
a razão do Almiro Vinhais, Rua Almiro Vinhais, foi um grande médico. Viaduto Catalão. O construtor do viaduto Pedro Catalão. Essas coisas a cidade precisa divulgar. Aqui em Ilhéus a gente tem uma lei 2550 de 95, a lei Nizam. O vereador Nizam Lima, então vereador, propôs uma lei que o município de Ilhéus tivesse na sua grade curricular, tanto da rede pública como da rede privada, o ensino da história de Ilhéus no fundamental. Só um colégio em Ilhéus aplica. Tive o prazer Somente de o Colégio Vitória. residir, morei por 2 anos em Porto Seguro. Morei por 2 anos em Porto Seguro. E lá eles têm uma matéria sobre a história da cidade. Então, pois é. Entendeu? Adelino, o que é que falta aí para Ilhéus 2034? Você trabalharia por onde? Rapaz, Nazar falou tudo e eu ia falar justamente disso. Nazar tem 2 livros publicados. O que está faltando é educação. Introduzir... eu nem estava sabendo dessa lei de Nizam, né, saudoso. Introduzir na escola, principalmente na pública, eu acho, municipal, estadual. Para início de conversa? A história de Ilhéus. É lei, Adelino. É lei, então, mas não é cumprida. Não se Olha, aplica a a lei. secretária de Educação. Mas a grande dificuldade é que não existe literatura adequada à idade dos alunos. Você pega um livro de história que tenha muita informação, um aluno da idade escolar de fundamental não vai compreender. A professora Adélia, não é merchandising, mas exatamente. A verdade, ela produziu material, inclusive está produzindo um livro, eu estou ajudando ela. Esse livro que ela está produzindo, que a gente está ajudando, eu e a professora, uma professora do colégio, é para atender essa demanda, porque ele tem a forma e o texto e as imagens adequado à idade. Certo? E não é só para o Colégio Vitória. Ela quer fazer para que atenda de forma universal. Né? Aquele livro eu tenho, o outro lá. Ela tem aquele livro o primeiro foi uma apostila. Depois ela fez um livro. Eu estou aqui muito assim, eu estou muito engrandecido pelo fato de vocês realmente, vocês foram bem humanos aqui. E eu concordo, vou assinar embaixo, vou corroborar com vocês também, que, honestamente, do que Ilhéus já conquistou até hoje, eu penso também, eu vou junto com vocês, que em 2034 nós possamos ter uma população melhor assistida na educação, e na tá segurança. Perto, hein? É rapidinho. Tá muito perto, são apenas 9 anos. Eu fui dar um pulinho em Minas, 8 anos eu passei por lá. Rapidinho. É muito rápido. Então, olha eu, prefeito. Então, urge que as coisas sejam feitas, principalmente, como eu falei, na área e corroborando com os Tem dois 9 aqui. anos que eu fui candidato a prefeito com o Mário e ganhamos. Pois é. Olha só. Saúde, educação, que 2034 a gente tenha aí escolas bem equipadas, professores bem pagos, uma segurança. Eu vou um pouquinho mais. A gente é inevitável a comparação, né? Então, eu morei em Belo Horizonte, morei em Porto Seguro, e é inevitável a comparação. O chão de Ilhéus precisa melhorar um pouquinho, tá? Os carros realmente sofrem muito. A gente precisa olhar um pouquinho para essa questão também. Essa é a opinião particular, como diz o Nasal, é minha e só serve para mim. Mas se servir por alguma coisa, que a gente possa ter um chão melhor para que os carros possam fluir melhor. A intenção de Ilhéus é que venham famílias mais abastadas e aí com seus carrões vai querer também uma pista um pouco melhor, pelo menos sem buracos. Não é isso aí? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira edição do podcast com Vice-Versa, aqui no Papo com Carlos Santiago. Eu quero agora passar a palavra primeiro para Adelino. Adelino, obrigado aí por ter vindo, obrigado por ter aceitado aí o convite, veio com um nome bonito no peito ali. Isso é o melhor. Obrigado você, Carlão, de convidar para fazer parte com o Nasal, porque apesar de eu não ter falado muita coisa, né, porque Nasal é fera, mas é isso. Toda vez que quiser, assim, que eu participe, você pode me convidar, que vai ser uma honra. Muito obrigado.
Certinho, então. José Nasal. Eu, por mim, a gente ficava aqui até umas horas, porque eu falei, eu sou um apaixonado por Ilhéus, é a minha cidade. Eu corri de volta para cá, Nasal. Não aguentei. Graças a Deus. Eu não confesso que eu não aguentei ficar longe dessa cidade. E, para mim, uma satisfação muito grande. Mais uma vez, nós já tivemos uma conversa dessa, quando eu tinha um programa ali na Ilhéus FM, né? E foi, Adelino, foi dos programas com a maior acompanhamento ali. Hoje a gente chama de Vials, né? Se fosse gravado em YouTube, teríamos aí, sabe lá quantos casts. Mas com o Nasal, não sei se você sabe disso, Nasal. Foi dos programas mais assistidos. Eu passei 5 anos ali com o Papo da Tarde e a Hora da Bênção. E a sua participação foi das mais comentadas. E por isso eu fiz questão, eu falei, não, eu tenho que repetir a dose, foi bom demais. Nasal, obrigado. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, né? Eu falo demais, Tadinho, não deixei nem você falar direito, eu falo muito. Não, às vezes ótimo. a gente perde a noção do tempo quando o papo tá bom, quando o papo tá agradável, né? Então agradeço e eu desejo que a gente possa ter uma cidade que seja digna de nós, que somos cidadãos e cidadãs aqui nascidos, e aqueles que não nasceram aqui, mas que aqui escolheram para viver, e também a cidade é deles, né? E principalmente daqueles que vêm nos visitar. A gente precisa tratar bem, precisa, né? Ter uma cidade que seja boa para quem mora, é boa para quem chega para passear. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Aqui o Carlos Santiago se despede, pedindo para que você, se gostou, vai lá e dá um like na nosso programa, para que a gente possa aí ganhar um pouco de moral aí no YouTube. Espero que goste. Estamos preparando o próximo programa aí, programa Podcast Ilhéus é Tópico. Obrigado, Deus abençoe a todos.